Tá, vamos então para, Sim, por para favor. os distúrbios. Vamos ao tópico porque que você queria. é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. O que é a diferença, né, entre o que são os distúrbios de aprendizagem, aprendizado ou aprendizagem? Aprendizagem. Aprendizagem, né? Quais são os mais populares e a diferença entre eles? Então, a gente teve uma mudança, né, em relação a essa classificação, nesse último DSM, que é o Manual de Classificação dos Transtornos Mentais, que antes se fazia uma diferença, né, entre os déficits específicos de leitura, de escrita, né, de matemática, e hoje a gente, esse novo DSM, essa nova classificação dos transtornos mentais, passou a entender as coisas muito mais como um espectro. O que significa isso, né? A gente tem hoje, assim como o espectro autista também, né, que hoje também Tá na mesma classificação ali, tá no mesmo capítulo, né, desses transtornos de aprendizagem também, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Que tem uma parte mais biológica, né, que tem uma questão ali mais forte dessa parte biológica, menos, por exemplo, do que um transtorno de personalidade, né, ou um transtorno de ansiedade, que tem uma carga ali de experiências ambiental muito mais forte, né? Então, esses transtornos no neurodesenvolvimento, onde estão aí presentes os transtornos de aprendizagem, hoje eles são entendidos como um espectro. Por quê? Porque muitas vezes o paciente que tem algum grau, né, de déficit de atenção também tem uma dislexia ou também tem um problema ali com a matemática, né, que a gente chama de descalculia. Então, as coisas, elas estão muito próximas, né, e os pacientes, as pessoas, elas transitam entre esses transtornos de aprendizagem. Então, hoje, basicamente, né, a gente tem o déficit de atenção, que não é especificamente um transtorno de aprendizagem, mas está nesse capítulo. Que é o que o pessoal chama de TDAH. TDAH, exatamente. Que a gente tem algumas subtipos, né? A gente tem o tipo predominantemente desatento, que é o meu. Eu consigo ficar 5 horas aqui sentada nessa cadeira. Eu não sou hiperativa. Eu não preciso me levantar e ficar andando. Mas o meu subtipo é predominantemente desatento. Aí você tem o subtipo... Avoada, legal. Avoada, no mundo da lua, exatamente. Aí você tem o subtipo predominantemente hiperativo, né? Que vai precisar mais levantar, vai precisar se mexer mais. E você tem o misto, né? Você tem um combinado, que tem os dois. Certo. Tanto o desatento quanto o hiperativo. O TDAH, ele tá dentro do neurodesenvolvimento também, tá? Mas ele não é especificamente de aprendizagem, apesar de interferir diretamente na aprendizagem, né? Porque se você não consegue se concentrar, Sim, óbvio que você não vai aprender? conseguir aprender. E aí, assim, a gente não sabe o que gera o quê, né? A pessoa, ela tem uma questão ali na leitura, na escrita, na matemática, porque ela também não tem uma concentração muito boa, né? Enfim, tá tudo ligado. E aí, em relação aos transtornos de aprendizagem, né, como a gente entende hoje, dentro desse espectro, a gente tem, então, a questão da leitura e escrita, né, e a questão da matemática, né, que são também coisas que estão, de certa forma, ligadas, né, porque muitas vezes a criança ela não consegue ler bem o enunciado, então ela não consegue responder bem a questão, né? E quando ela não consegue fazer os cálculos matemáticos ali também, enfim, isso impacta muito, né, na autoestima da criança. Eu estava conversando com o Andrei um pouco antes de vocês chegarem, e estava falando que a época de escola, todo mundo fala assim, nossa, os melhores anos da vida, né, os anos da escola. Para mim foram os piores anos da minha vida, os piores, assim, de longe, né? Mas agora você é rica. Você olha assim, vai num encontro de turma e fala, agora eu sou rica. Eu me sentia muito burra, né? Eu estudava, minha mãe é professora, né? Professora de inglês. Você tem TDAH. Eu tenho TDAH e tenho uma questão com a matemática também, né? Tá. Eu tenho uma descalculiazinha, assim, bem boa. E minha mãe, coitada, né? Fazia o maior esforço. Meus pais, enfim, são, né? Classe média, bem média. E minha mãe pagava um professor particular, ela sendo professora também, pagava um professor de matemática para dar aula para mim. E aí o cidadão ficava lá a tarde toda na minha casa, saía de lá falando, ela tá sabendo. Mas é porque tinha uma mediação ali, né? O tanto que a gente fala hoje da questão da mediação, que é importante para os transtornos de aprendizagem, para o TDAH. Inclusive, a lei foi sancionada, né? Finalmente, a gente tem a lei do TDAH e dos transtornos de aprendizagem. Falou isso ontem. Que Foi assinada dia 30. É porque, na verdade, o que já acontece nas escolas particulares, agora vai passar a ser lei. E vai ter que acontecer nas públicas também, né? Que é justamente essa mediação, são provas diferentes, a criança ter mais tem auxílio para quem tem diferente. o distúrbio. Vai ter mais auxílio, exatamente. Isso O já caso acontecia. do Enem, por exemplo, é que a gente não sabia que a Malu foi diagnosticada, para quem está chegando agora com dislexia, depois de adulta.
Mas aquela recomendação de leia toda a prova antes de resolver. Se a Malu fosse ler toda a prova, ela não resolvia não nada. acabava. Eu contei isso pro Bruno depois de muitos anos, né? Exatamente. Porque eu, como você, né, eu tenho dislexia. E aí, como que eu explico a dislexia quando as pessoas me perguntam? Eu falo, é como o meu cérebro... É como se o meu cérebro pegasse caminhos diferentes para chegar às mesmas soluções que uma pessoa normal. E eu tenho algumas dificuldades em alguns temas específicos. Até o Andrei perguntou, como que você estuda? Por quê? Porque na leitura não é bom para mim. Coisas muito densas, complexas, é difícil para mim. Se eu ler para alguém, é como se eu não estivesse entendendo nada. Pede Eu assim, leio... Malu, lê esse parágrafo aqui em voz alta. O que você entendeu? Nada, Nada. que ela não leu pra ela. Eu não li. Foi pra gente. Mas o ponto do Enem é que hoje quem tem Tá bom, vou chegar dislexia lá, pode ler... tem 1 hora a mais de prova, se não me Tem. engano. Porque eu leio mais devagar para que eu consiga compreender aquela coisa toda. Então, eu sempre tive esses problemas, né? E eu fui diagnosticada quando eu tinha 28 anos, eu tenho 31 hoje, ou seja, faz pouquíssimo tempo. E eu sempre tive... Mas eu sempre fui uma pessoa inteligente, então eu dava meus pulos. Eu Sim. tirava ali na média, né? Eu tirava meu 7 e tal, mas quando... Inteligência social colava. Exatamente. Daquelas... Dava risada. Usava minhas armas. Conversava não é com os mesmo? coleguinhas. Mentira, não colava tanto. Suborno com o professor. Quer dizer que eu tirei 5? Ó, esses 50 reais aqui que tava caído ali nessa... Pobre, amor. Tô Como é que eu ia brincando. dar 50 reais pros outros? Então, eu sempre tive, né, que ter estratégias para poder lidar com esse problema. E uma outra questão na minha infância é que eu sou irmã de uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Irmã E da olha que eu Malu é conheço muito muita inteligente. gente. Então, eu sempre fui comparada com uma pessoa que tem uma inteligência tradicional, e a gente falou de inteligências Muito aqui, bom de né? prova. Uma inteligência sim, tradicional muito farta, né? É igual o Bruno. O Bruno tem uma inteligência Sim. tradicional. E eu sempre Sim. falo isso na rede social. Às vezes as pessoas... Por que às vezes as pessoas perguntam, nossa, o Bruno é muito inteligente e você não. Como você se sente? E eu falo, Isso é rede social, pra quem não conhece. Isso é a realidade. você se Exatamente. sente sendo casada com um homem tão inteligente Aham. quando você não é? Aham. E hoje, né, e desde sempre, na verdade, eu lidei muito bem com isso, eu não tive um problema psicológico nem nada, poderia ter tido, né? Mas eu sempre lidei porque eu sabia que eu era inteligente. E eu não entendia como eu podia ser tão burra para algumas coisas, porque eu não sabia que eu tinha um problema, e tão inteligente para outras. Eu falo, meu Deus, como pode? Eu consigo resolver problemas aqui, né? Eu olho, eu consigo encaixar, eu tenho uma inteligência emocional, eu sempre entendi isso. Mas não entendia como eu podia ser tão burra mesmo e errar o PIB, o M, o N, um mais, às vezes um erro ridículo, que eu até hoje erro, só que se eu ler mais de 3 vezes, eu pego o erro. Até pra quem tá vendo a gente, É chegou há bastante. menos tempo, nunca assistiu outros episódios, eu só tô aqui por conta da inteligência da Malu.